Bom, pessoal, acho que já dá para a gente começar. Gostaria de agradecer todo mundo que já está presente. E assim que o pessoal for entrando, eu vou aceitando eles aqui, tá? Então, boa noite, né? Primeiro de tudo. Para quem não me conhece, eu sou o Jonathan Cadori, faço parte do Grupo Heart, da loja Correr, né? E hoje eu estou aqui como um ajudante aí do Dr. Adriano nesse nosso bate-papo especial, tá? Então, assim, se vocês tiverem alguma pergunta, o chat vai ficar aberto o tempo todo ali, tá? Vocês podem deixar ali as perguntinhas e conforme o tempo vai passando, a gente vai verificando ali e conversando com o doutor para ele respondê-las, tá bom? No final também a gente vai abrir um espacinho para a gente trocar uma ideia. Então, eu gostaria muito de passar agora a palavra para o doutor, para ele se apresentar um pouquinho, né? E a gente vai começar o nosso bate-papo, que é um assunto muito importante agora, né? Que é sobre ser atleta em tempos de Covid, um alerta para o coração. Doutor Adriano, fique à vontade, eu te agradeço desde já por estar aqui com a gente, por aceitar esse convite, tá? Então, a palavra é sua, meu amigo. Beleza, Jonathan. Eu que agradeço, cara. Gostaria de dizer aqui algumas palavras em relação à equipe de vocês. Um agradecimento mais do que especial. Eu me sinto honrado em, de certa forma, poder contribuir com alguma coisa e, por que não dizer, representar a loja de vocês em um evento tão bacana quanto esse, que me dá a oportunidade de falar e que mostra aí o interesse de pouco mais de 23 pessoas aí que estão dispostas a trocar algumas horinhas aí da noite para tentar se informar e, por que não dizer, se aperfeiçoar um pouquinho dentro de um assunto tão importante, né? Eu confesso que em um primeiro momento eu fiquei até um tanto quanto ressabiado se seria um momento adequado da gente falar sobre esse tipo de assunto para vocês, mas eu entendo que, em virtude de uma série de coisas que a gente já estava conversando até antes da apresentação, eu acho que o momento acaba se tornando muito oportuno com relação a tudo que é aquilo que a gente tem presenciado nas notícias, com relação ao que tem acontecido fora do Brasil, em outros países e o que provavelmente vai acabar acontecendo aqui no nosso país também. E é bom que a gente esteja, pelo menos, alerta, que a gente nos eduque, que a gente busque informação para que a gente possa se preparar. Né? Eu acho que isso o acesso à informação, hoje ele é gigantesco e quanto mais informado, quanto mais unido a gente estiver com relação a isso, todo daquele que não contribui aquilo que sabe. Né? E eu estou aqui à disposição de vocês para poder ajudá-los da melhor maneira possível. Tá ok? Vamos lá, pessoal. Como o Jonathan já fez a apresentação, ser atleta em tempos de Covid-19, um alerta para o coração. Algumas pessoas vão ler aqui, Dr. Adriano Frois, médico anestesiologista, né? E vocês vão se perguntar o que um anestesiologista vem falar para a gente sobre esporte, né? E, enfim, eu sou pós-graduando, estou fazendo a minha pós-graduação em medicina do esporte e sou um grande entusiasta, né? Eu faço triatlon há mais ou menos 5 anos, venho de uma vida de muita intimidade com o esporte. Tive, graças a Deus, um pai que foi educador físico e pôde me experimentar em diversas modalidades esportivas, apaixonado por basquete por toda a minha adolescência, começo de fase adulta. E depois que eu perdi o meu pai, infelizmente, por conta de um câncer, eu acabei buscando em alguma atividade de endurance aí uma forma de superação e, por que não dizer, da nossa muleta diária. E acabei me apaixonando pelo triatlon, muito motivado por alguns amigos daqui da minha cidade. E entrei nessa jornada aí do endurance e hoje fiz isso meio de Nossa. vida e eu me sinto muito confortável em falar para vocês aí sobre esse tipo de assunto. Ok? Então vamos lá, vamos começar a nossa apresentação aqui. Chega de blá blá blá. E será que eu vou conseguir passar? Vamos lá. Pessoal, sei que é um público provavelmente muito heterogêneo e eu preparei em um primeiro momento essa aula quando eu fui apresentar para os membros da assessoria, a convite da assessoria esportiva na qual eu treino aqui em São José do Rio Preto, tínhamos alguns educadores físicos, então eu coloquei dentro dos objetivos dessa apresentação
de uma maneira que a gente possa orientar e capacitar o profissional envolvido com o atleta quanto à tomada de decisões, estabelecer alguns protocolos de segurança para a adequação do atleta à sua atividade desportiva, reintegrar o atleta para o treinamento de acordo com os critérios de gravidade da doença adquirida e suas repercussões. Eu acho assim, pessoal, todo mundo aqui já teve, quem tomou a iniciativa de procurar se informar um pouquinho sobre esse inimigo que a gente tem enfrentado nesses últimos tempos, sabe que a gente trata dele como SARS-CoV-2, mais conhecido como novo coronavírus. Por que o novo coronavírus? Porque a gente já teve esse micro-organismo e esse patógeno em outros tipos de infecções que já comprometeram, de certa forma, a alguns países e já habitavam o nosso meio. Não é o SARS-CoV-2 pode parecer uma novidade, mas o nome coronavírus já apareceu em alguns outros momentos aí da nossa história. Esse vírus tem um alto poder de contágio, eu acho que isso não é segredo para ninguém, todo mundo já tomou coincidência pela dimensão da pandemia que a gente enfrentou. Ele possui rápida disseminação. Até agora nós não temos um tratamento específico para ele. Eu acho que nós estamos agora atravessando aí do 8º para o 9º mês de pandemia e a gente já conseguiu adquirir um certo know-how com relação ao manejo desse vírus. Mas falar para vocês que nós temos um tratamento específico para essa doença até o momento, a gente ainda carece desse tipo de informação. Nós temos um caminho muito longo para conhecê-lo e para enfrentá-lo. Eu coloquei essa imagem, que é uma imagem que parece que ela é colocada para estudante de medicina, né? Mas é porque a gente precisa de algumas informações que eu tenho certeza que surgirão como dúvidas no final da apresentação. Então, eu deixei esse slide aqui para que a gente possa conhecer como que o vírus ele adentra a célula hospedeira. Então, ele depende da interação, se vocês conseguem ver a setinha, aqui é o vírus, o SARS-CoV-2, ele depende da interação com o sítio dessa enzima chamada... Vocês estão conseguindo me ouvir? Eu perdi. Enzima, vocês estão conseguindo me ouvir? Sim, doutor. Sim, estamos te ouvindo. Ele depende da interação no sítio dessa enzima, que é a enzima conversora da angiotensina 2. A partir da união no sítio dessa enzima, ele consegue penetrar na célula hospedeira e a partir desse momento em que todo o processo acontece, de uma maneira em que a gente tem uma resposta inflamatória sistêmica exacerbada. Então, só coloquei esse slide não para assustá-los, mas que a gente possa mais lá para frente atender à dúvida de que alguém que possa nos chamar. Deixa eu só minimizar a minha apresentação aqui para que não interrompa o meu slide. Então, vamos lá, gente. Como que tudo isso começou? No dia 31 de dezembro de 2019, um primeiro alerta foi feito. As autoridades chinesas emitiram um primeiro alerta à Organização Mundial de Saúde sobre uma série de casos de uma pneumonia de origem desconhecida na cidade de Wuhan. A pneumonia de origem desconhecida, seguida pela identificação do SARS-CoV-2, causador da doença Covid-19. Existe até uma diferença, né? Muita gente chama a doença de corona, tem um problema aí com relação à parte de nomenclatura, mas a doença se chama Covid-19 e o vírus se chama SARS-CoV-2. Sintomas nesse primeiro alerta que podem evoluir com tosse, febre, congestão nasal a uma pneumonia grave. Idosos e indivíduos com outras comorbidades são mais suscetíveis às formas graves de doença. Parte dos infectados pode permanecer assintomáticos, mas contribuir para a propagação da doença. Então, esse foi o primeiro cenário, esse foi o primeiro alerta que a doença chegou como informação no final do ano de 2019. Na sequência, em agosto de 2020, depois que a gente já teve a pandemia instalada em todo o mundo, a Organização Mundial de Saúde nos informa que a doença se passa como uma doença inflamatória, trombosante, que afeta o sistema respiratório e outros órgãos importantes, como coração, vasos sanguíneos, trato gastrointestinal, cérebro, rins e sistema músculo-esquelético, com uma mortalidade geral de 6% em hipertensos, 7,3% em diabéticos e 10,5% em pacientes com doenças cardiovasculares. Depois, até pegando um gancho
daquele slide que eu mostrei sobre a fisiopatologia da doença, fica claro, a gente entendeu por que esses indivíduos que foram alocados dentro dessa mortalidade geral um pouco mais elevada, o porquê que eles são mais susceptíveis para esse tipo de infecção pelo SARS-CoV-2. Aí no mês de 24 de março, pessoal, e veja bem, eu não estou aqui para falar nada sobre política. Eu tenho conceitos políticos e participações políticas dentro da minha vida muito bem estabelecidas, e eu não venho aqui fazer nenhum tipo de apologia e nem contrapor alguma coisa relacionada à política, ok? Eu só vou tomar como conhecimento no dia 24 de março, representante da nossa nação, nosso presidente soltou uma informação, e eu vou transcrever aqui as palavras dele. Pelo meu histórico de atleta, caso fosse contaminado pelo vírus, não precisaria me preocupar, nada sentiria, ou seria quando muito acometido de uma gripezinha ou resfriadinho. Eu entendo que uma declaração dessa naquele momento pode ter causado um certo encorajamento por parte de alguma parcela da população de atletas e pessoas que estavam ali com uma aptidão física muito bem adequada, vinham de um constante treinamento, e isso possa ter encorajado muita gente a sair se aventurando e enfrentando a pandemia de peito aberto. Pouco tempo depois, nós tivemos a primeira informação do italiano Donato Sabbia, finalista que deu ouro olímpico a Joaquim Cruz em uma Olimpíada. E esse cara era um ex-atleta com um histórico de atleta importante, né? Com performance. E ele tinha 56 anos e se mantinha ativo no momento em que ele, inclusive, era responsável pelo gerenciamento de algumas equipes de atletismo na Itália, se não me falta com a memória. E poucos dias depois de ele ter perdido o próprio pai, em decorrência da Covid-19, ele veio a falecer também por repercussões da doença. Aí a gente vem com algumas informações que acabaram bombardeando, né? Não apenas as redes sociais, mas todos os canais de informação. Os médicos tentando ratificar aquela informação e corrigir aquela declaração, afirmando que os atletas podem adoecer por coronavírus, podem adoecer, podem vir a apresentar uma doença na sua forma mais grave e podem vir a falecer dessa doença. Eu coloquei dentro desse slide a imagem desse atleta em específico, que é o Kevin Durant, do qual eu sou um ídolo incontestável, e eu estive até no começo desse ano, no mês de janeiro desse ano em Nova York, muito motivado para que eu pudesse assistir uma partida dele pelo Brooklyn, mas ele infelizmente teve uma lesão no seu tendão de Aquiles, acabou se afastando das quadras. Acredito muito que ele deva ter aproveitado de uma maneira muito consistente o período da pandemia para se restabelecer dessa lesão, e infelizmente ele foi contaminado pelo Covid-19 e acabou não retornando às quadras no momento em que os jogos retomaram. Não pude acompanhar, não tive informação da imprensa de como foi o restabelecimento desse atleta frente à Covid. Acredito sim que ele deve ter se restabelecido por completo, mas enfim, um atleta de alta performance, um atleta que depende ali de um rendimento esportivo sempre no ápice, também adoeceu pela doença. Também se contaminou pela doença. Então vamos lá, o que eu tenho para falar para vocês? Tudo que eu vou falar aqui, eu vou puxar um pouquinho a sardinha para a parte cardiológica, porque talvez seria, é claro que assim, eu até coloquei que o comprometimento cardiológico ele é a terceira causa de morte associada ao Covid-19. Primeiro nós temos o sistema respiratório e o segundo, uma condição que a gente chama de sepse, que é um processo de infecção generalizado, que é a segunda colocada no contexto como causa de morte. O coração vem em terceiro lugar. Mas o coração, sem dúvida nenhuma, é a sede da onde a gente precisa da maior e mais acurada investigação, principalmente quando a gente entra nesse contexto do atleta. Então, o comprometimento cardíaco em até aproximadamente 22% de pacientes hospitalizados. Nós sabemos que existe um tropismo do vírus para os miócitos, que são as células musculares do coração. Nós encontramos o RNA do vírus no músculo cardíaco em até 35% de casos de autópsias.
Nós temos uma condição causada pela infecção, que eu disse naquele slide anterior, que a gente chama de uma tempestade de citocinas. Citocinas, entendam que elas vêm oriunda dessa resposta inflamatória exacerbadas. São mediadores, são mediadores, sinalizadores inflamatórios que perpetuam o processo de inflamação. Então, essa resposta inflamatória exacerbada, um comprometimento da região, um comprometimento da microvasculatura, vasos de pequeno calibre, podendo ocasionar uma coagulação intravascular disseminada, trombose, fenômenos tromboembólicos, entendam fenômenos tromboembólicos como obstrução do fluxo de sangue para determinada região. Isso pode acontecer para o cérebro, para células musculares, para macro, para microcirculação, gerando macro e micros infartos. Desculpe mais uma vez. E a tão temida miocardite, que exerce um papel extremamente significativo, pois ela é responsável por uma boa parcela dos casos de morte súbita. Fazendo apenas um parêntese nesse contexto de morte súbita, nós tivemos recentemente um falecimento de um triatleta profissional, no qual ele teve ele acabou vindo a falecer após um treino de natação. Ele veio a falecer, inclusive, ele foi atendido ao lado da piscina na qual ele estava fazendo treino pelo treinador dele e, obviamente, provavelmente pelo salva-vidas, alguém que estava ali acompanhando o treinamento dele na piscina. E em um determinado momento, olha bem, não estou falando que esse atleta teve Covid, alguma coisa assim, não é isso que eu estou afirmando, mas em algum momento, nos grupos de WhatsApp, na rede social, se vinculou a possibilidade dele ter tido Covid. Isso nada foi falado na imprensa, acredito que não tenha correlação, mas só para ressaltar para vocês a importância e o papel que nós temos do paciente que desenvolve miocardite, a correlação que nós vamos ver nos slides posteriores com relação à morte súbita e a importância que nós devemos dar especificamente para essa condição. A partir do momento em que se chegou a uma conclusão de que o coração estava gravemente correlacionado com alguns casos de Covid, artigos de revisão começaram a ser bombardeados no mundo médico, da onde eu tirei boa parte da minha apresentação, publicado pela Sociedade Brasileira de Cardiologia, Esporte em Tempos de Covid, um alerta ao coração, coração e Covid-19, o que o cardiologista precisa saber. Então aqui a gente vai tentar algumas publicações internacionais. Esse foi o primeiro que saiu no British Journal, foi a primeira menção que eu vi relacionando o Covid-19 e algumas considerações, principalmente no atleta de competição, no atleta que visa performance. E eu confesso a vocês que mesmo no final dessa apresentação, nós ainda temos muito pouco know-how para saber como que isso funciona realmente no prognóstico e na condução dos casos desses atletas de alta performance. Então vamos lá, só fazendo uma prévia do contexto da miocardite. A miocardite necessita de uma avaliação clínica cardiológica especializada. Então, o cara que, eventualmente, o paciente que foi levado dentro de um contexto de miocardite, seja ela pelo Covid, seja ela por outros tipos de doenças virais que podem comprometer o coração, e nós temos muito do que a gente fala, do que a gente traz para o conhecimento do Covid, vem de outras manifestações, de outros vírus que podem se associar à miocardite também. Então, a gente tem que ter um manejo estruturado desse tipo de condição para que a gente possa reabilitar o atleta da melhor maneira possível. Então, a miocardite é responsável por 7 a 20% das mortes súbitas em atletas jovens, uma maior prevalência no sexo masculino, sempre o sexo masculino, né? Brincadeira, pessoal. Clinicamente é uma doença heterogênea, aparecendo com uma deterioração da função cardíaca, uma disfunção de todo o ventrículo, uma das câmaras do coração, após um quadro de infecção viral. Além da história clínica, eletrocardiograma, dados que nós encontramos em um eletrocardiograma, ela necessita de exames com maior acurácia para avaliação. O padrão ouro de avaliação é a ressonância magnética. A gente vai falar disso daqui a pouquinho também. Tá? Vamos lá, então vamos começar.
O que eu criei aqui foi uma apresentação. Entendo que aqui todos nós, a maioria de nós aqui, obviamente, não sei se tem algum atleta profissional fazendo parte dessa apresentação. Se tiver, que bacana, porque eu acho que você deve estar muito bem inteirado com relação a essa parte de manejo e condução frente à pandemia do Covid, mas eu entendo que aqui somos todos atletas amadores, amamos aquilo que fazemos, como o próprio nome diz, e a gente precisa pelo menos estar ciente de que a gente vai ter que ter alguns cuidados específicos e algumas normas a seguir com relação à pandemia. Então vamos lá. Suspeita de Covid, por onde começar? Como que isso geralmente acontece? Como que nós vamos começar? Principais sintomas, nós temos os sintomas gripais. O que são sintomas gripais? Nariz entupido, dor de cabeça, dor de garganta, sintomas de uma gripe trivial, ok? Podendo estar associado à falta de ar, ou o nome chique, né? Um nome científico que a gente chama de dispneia, febre, diarreia, alterações de paladar e olfato. Isso é muito referido dentro isso é muito ventilado na mídia, isso é muito ventilado entre os próprios pacientes, em alguns pacientes que demoraram até para retornar após o processo de restabelecimento da doença, a voltar a sentir o gosto, a sentir o cheiro de algumas coisas, por exemplo, comida, como eu citei aqui. Então, vamos lá. No paciente assintomático, primeiro, se o paciente está assintomático, como é que a gente pegou? Como que tem funcionado esse procedimento de triagem dentro do âmbito profissional? Então, por exemplo, vamos pegar uma equipe de futebol profissional, para que a gente possa pensar e raciocinar de uma maneira mais inteligente, mais homogênea. Então, os jogadores, como que isso tem sido feito dentro do mundo do futebol? Os jogadores têm sido testados. Depende muito, não sei se o protocolo é uniforme entre as equipes, mas eu tenho um professor dentro da minha pós-graduação que me contou mais ou menos como funciona o protocolo que eles estão estabelecendo na equipe na qual ele faz parte da comissão médica. Eles estão testando os atletas a cada 3 dias. Então a gente precisa primeiro de uma evidência laboratorial positiva. O paciente faz uma sorologia, na qual ele vem positivo, na sequência é feito um exame chamado de PCR, que é a coleta do material da nasofaringe e da orofaringe. Então ele testou positivo para o COVID, ok? Testou positivo para o COVID-19. O que a gente vai fazer com esse atleta? Em um primeiro momento, esse atleta ele é inelegível para as atividades esportivas que ele executa, certo? Então, se de repente você, que é um corredor amador, que você testou positivo, a primeira coisa que você tem que fazer, calma, testei positivo para a doença, mas estou sem sintoma nenhum. Eu não tenho sinal e sintoma característico da doença, não tenho aqueles sintomas gripais, não estou sentindo absolutamente nada. Eu não tenho sintomas cardiovasculares ou sinais de alerta, que eu vou mostrar no próximo slide. O que eu preciso fazer? Eu testei positivo. Eu preciso passar por um exame físico detalhado, por um médico, na busca ativa de sinais e sintomas e os sinais de alerta, certo? Então eu preciso ser examinado. Eu estou assintomático, mas eu preciso ser examinado, ok? Porque eu testei positivo para a doença. Nós vamos seguir os protocolos com relação ao isolamento, isso é nítido, isso é óbvio para todo mundo aqui que já se informou e já se inteirou com relação a como se desenvolve o período de quarentena da doença. Isso depende muito das regiões. Os protocolos novos estão falando a respeito dos pacientes assintomáticos no afastamento das suas atividades por 10 dias. Eu ainda me sinto mais confortável em trabalhar com os 14 dias de isolamento. Então, a partir do dia que você testou positivo para a doença, nós temos um período de 10 a 14 dias na qual você precisa ficar em isolamento, tomando todas as medidas de segurança possível, utilização de máscara, correta higienização de mãos e todas aquelas medidas que nós já estamos cansados de saber. Se esse atleta fizer parte de um âmbito profissional, a reintegração sobre a atividade desportiva na qual ele pratica depende de acompanhamento. Ok? Então, após período de isolamento, ele se manteve assintomático, ele vai ter um retorno gradual à atividade desportiva dele, sempre acompanhado. Vamos lá. Sintomático leve. Eu gostaria, eu até acabei conversando um pouquinho com o Márcio e com o Jonathan.
a gente, às vezes, quando vai tocar num assunto desse de tamanha importância, a gente, às vezes, acaba funcionando um pouquinho como passageiro da agonia, né? E eu sempre gosto de ser o mais positivo possível dentro de uma situação. E dizer para vocês que a letalidade da doença, ela gira em torno de 2,9%. Então, ao invés de você pensar nos 2,9%, eu gosto muito de pensar nos 97,1% de pacientes que passam por esse quadro de sintomático leve, assintomático, que se restabelecem e conseguem ser reintegrados à sua vida normalmente de uma maneira plena. Entendeu? Então, muito pouco se sabe ainda sobre essa doença, mas nós temos essa evidência, essa estatística positiva a nosso favor. Então, vamos lá. O indivíduo sintomático leve. O que é esse indivíduo sintomático leve? Ele apresentou sintomas gripais, ou alguns daqueles sintomas que eu disse, falta de ar, uma falta de ar que não seja debilitante, tosse, febre, mas não há necessidade de hospitalização. Esse paciente vai ser examinado, obviamente, ele vai ser levado ao hospital, ele tem a evidência laboratorial positiva, ele colheu o teste, ele positivou para o teste, ele está com sintomas leves, controlados de uma maneira que a gente possa manter o tratamento adequado desse paciente em domicílio. Então, esse é o paciente sintomático leve. Aí a gente vem com aquela pergunta, há sintomas cardiovasculares ou sinais de alerta? Quem são esses sinais de alerta? Por exemplo, você está no trâmite da doença, ao longo do período da evolução da doença, e você percebe que existe uma modificação do padrão dos sintomas que você teve. Aquela que era simplesmente uma tosse, uma febre, você estava com um sintomático leve, manejando de uma maneira tranquila dentro do seu domicílio. A partir desse momento, você começou a sentir uma dor, uma pressão no peito, aquilo que a gente chama de dor precordial. Palpitações de uma maneira que foge daquela palpitação que seria o trivial. Palpitação é você sentir aquele coração batendo de uma maneira que ele te incomoda, de uma maneira que ele se faz presente ali, que acaba tirando você um pouquinho do padrão de normalidade. A pessoa começa, de certa forma, para sentir algum certo tipo de intolerância ao exercício. Às vezes o cara não está tão antenado, começa algum sintoma de gripe, começa a treinar, e aquele treinamento, aí a gente tem um viés muito importante, foi até por isso que eu coloquei o asterisco aqui, porque a gente vem de um período de pandemia, onde algumas pessoas pararam de treinar, então a gente tem que levar em consideração, o professor de educação física, ele tem que levar em consideração um pouquinho do destreinamento, mas, por exemplo, alguns exercícios, ou simplesmente uma atividade de vida diária, eu levanto da minha cama e vou até a geladeira, eu levanto do sofá, eu vou até a cozinha, isso está me causando um cansaço excessivo, está me causando um cansaço desproporcional. Aqui a queda de rendimento, desmaio, isso tudo são sintomas de alerta. Eu gostaria que vocês frisassem bem, para quem quiser até, bater uma foto do que são esses sinais de alerta. Isso é interessante porque a todo momento da evolução do paciente que se tornou positivo e que teve a doença Covid-19, você precisa estar com esses sinais de alerta na sua cabeça. Porque a todo momento em que eles aparecerem, você vai precisar buscar o auxílio médico e você vai precisar passar por novos exames para que você tenha a maior segurança possível frente às atividades que você vai desenvolver. Esse atleta sintomático leve precisa passar por uma avaliação clínica detalhada, com história clínica, exame físico. Alguns protocolos não colocam a utilização de um eletrocardiograma, mas eu parto do pressuposto que todo atleta e todo mundo aqui que se preocupa com a atividade física tenha um eletrocardiograma, um teste de esforço feito em algum momento da vida, ou aquele que faz todo ano, como é o recomendado para os atletas. Então, acho que é muito interessante nesse momento a gente considerar o eletrocardiograma para a gente ter pelo menos uma comparação com exames anteriores e com exames que serão subsequentes a esse evento. Ainda dentro do sintomático leve, a conduta do afastamento das atividades, né, se o assintomático já seria afastado, o afastamento das atividades esportivas por 10 a 14 dias, dependendo do protocolo em que está sendo utilizado, uma reavaliação médica após esse afastamento, ou seja, após o período de afastamento, o paciente ele vai ser reavaliado por um médico, o atleta vai ser reavaliado por um médico, ele vai passar novamente por uma consulta, na qual serão feitos eletrocardiograma, e aqui eu coloquei, estando os exames normais e o paciente estando assintomático após o período de isolamento, após 7 dias em que ele estiver assintomático, ou seja, testei positivo,
cumpri o meu isolamento, estou sem sintomas há 7 dias, eu vou retornar devagar, de uma maneira gradual, inteligente e acompanhada para as minhas atividades físicas, ok? Após esses 7 dias de período assintomático, vale a pena nós testarmos a parte cardiológica desse paciente colocando um teste de esforço, que é o teste ergométrico, que é o teste de esteira. Okay? Aqui eu coloquei o ecocardiograma com uma série de interrogações aqui, porque eu, Adriano, gosto muito de exames de imagem. Eu sou muito visual e eu acho que todo médico gosta disso. Eu brinco que o eletrocardiograma, que é o exame em que a gente vai lá, coloca os monitores e tem um traçado eletrocardiograma, o eletrocardiograma é o exame cardiológico da tatuagem, né, que o pessoal faz a tatuagem ali do eletrocardiograma. Então, eu falo que o eletrocardiograma ele é uma mensagem de texto, entendeu? Se eu perguntar para o Jonathan aqui, oi Jonathan, tudo bem? Ele responde, tudo. Se eu fizer uma chamada de vídeo com ele, ele vai falar tudo. Ele pode estar com cara de choro, ele pode estar felizão, ele pode estar lá enrolado com o serviço. Então, eu gosto muito de exames de imagem. E eu acho que o ecocardiograma ele é essencial para a análise do coração do atleta. Certo? Porque nem todo mundo tem acesso, nem toda cidade, nem todo estado, acredito eu, tem acesso a um exame de ressonância magnética de coração. Então, eu acredito que o ecocardiograma, ele é sim um divisor de águas, ele nos passa muitas informações a respeito da função do nosso coração. Então, eu coloquei ele aqui porque eu acredito que ele seja um bom preditor do que a gente vai fazer dali para frente com esse atleta. Busca ativa de sinais e sintomas, lembrar dos sinais de alerta a todo momento em que esse atleta vai retornar de maneira lenta, inteligente e progressiva para as atividades. O indivíduo sintomático a moderado grave, aquele paciente que precisa da hospitalização. Ele apresenta os sintomas que são debilitantes, na grande maioria das vezes. Aqui eu não estou colocando muita parte de avaliação pulmonar, mas dentro de todo esse protocolo, na grande maioria das vezes é feita uma tomografia de tórax. Por que a gente faz a tomografia de tórax? Os exames, a especificidade desses exames ela não acaba sendo muito plena, a gente acaba comendo bola com alguns pacientes. Então, a tomografia de tórax ela é essencial para avaliar o quanto desse pulmão foi comprometido pela doença. Então, esse paciente que é sintomático moderado a grave, existe a necessidade da hospitalização. É necessário, a partir desse momento que o paciente está institucionalizado, está dentro do hospital, ele vai passar por uma bateria de exame, a condução do caso dele vai ditar muito a respeito de como a doença está se apresentando, como esses critérios de gravidade estão evoluindo. Alguns marcadores cardíacos são interessantes, no caso de troponina, mas a troponina, quando tem até um viés de confusão, principalmente com atletas, mas vale a pena a gente estar sempre em busca do maior número de informações que nos traduzem lesões miocárdicas e lesões cardiológicas, enfim. Além da troponina, eletrocardiograma, ecocardiograma, e a gente considera no paciente moderado, no paciente sintomático moderado a grave, considerar a ressonância magnética na busca ativa pela miocardite. Ainda dentro do quadro clínico dos sintomáticos moderados a grave, quanto maior a gravidade do quadro, ou seja, aquele paciente que precisou estar dentro da terapia intensiva, recebendo um suporte intensivo, quanto maior a gravidade do quadro, maior a associação com desfechos cardiovasculares. Entenderam? Exames cardiológicos. Dentro desse quadro clínico do moderado a grave, achados cardiológicos são normais? Nós não tivemos nenhuma evidência de comprometimento cardiológico? Ok? Não tivemos. A resposta foi sim. Então, retorno gradual para as atividades desportivas, em comum acordo com a equipe multidisciplinar, médico, educador físico, técnico, nutricionista, fisioterapeuta, psicólogo. Aqui a gente desenvolve o paciente que foi institucionalizado pela Covid-19, que precisou passar por terapia intensiva, que eventualmente ficou sob ventilação mecânica, entubado. Nós temos que ter uma atenção constante com a síndrome de cuidados pós-intensivos.
Esses pacientes parece que desenvolvem um contexto muito semelhante a um estresse pós-traumático. Os pacientes referem que não conseguem dormir, que não conseguem lidar com esse tipo de situação por conta de ficar lembrando, revivendo aqueles momentos da manipulação da equipe médica, da equipe hospitalar, de enfermeiros, a sensação do tubo na orofaringe, enfim. Então, abrange um contexto que transcende um pouco do contexto físico e acaba caindo ali dentro de um contexto psiquiátrico, enfim, atrapalhando, interferindo bastante com a saúde mental desses atletas e desses indivíduos como um todo. Tempo. Quanto tempo nós vamos dar? Como que no caso do atleta que se envolveu dentro desse quadro moderado a grave, quanto tempo? A gente não sabe. Vai depender da gravidade da doença, do tempo em que ele ficou internado e do tempo que vai ser necessário para que esse atleta seja reabilitado, primeiramente para a vida social dele. Depois a gente vai pensar na parte desportiva. E se nós tivermos os nossos exames cardiológicos alterados dentro desse contexto da doença moderada grave? E de que maneira que eles podem se apresentar? Eu só coloquei aqui algumas situações, eletrocardiogramas, alguns sinais que podem até, de repente você pega um laudo do exame, alguma coisa te chama a atenção. Eu coloquei aqui algumas coisas, onda Q patológica, alterações do segmento ST, inversão de onda T, é muito específico, eu sei que acaba sendo até um pouco chato, mas só para que vocês tomem conhecimento. São alterações que são muito sugestivas dentro do eletrocardiograma, são alterações muito sugestivas do infarto, decorrente daquele contexto da miocardite, mas também do contexto tromboembólico, das tromboses, obstruções dos vasos coronarianos ali, de uma maneira que você cause uma lesão isquêmica no nosso coração e que chama a atenção dentro de todos esses exames aqui. O ecocardiograma eu coloquei mais uma vez para que a gente possa ter uma análise da função do nosso coração e se existe algum, e o médico ecocardiografista vai saber, se existe algum viés que nos motive a pensar, que nos leve a pensar que existe uma possibilidade de miocardite, nesse momento a ressonância magnética é mandatória, para que a gente possa ter uma noção não apenas do impacto que teve dentro desse coração nesse momento, como prognóstico do acompanhamento desse atleta ou desse indivíduo futuramente. E se nós temos a evidência, direcionar para o protocolo de miocardite. Ainda sobre a miocardite, qualquer condição, aqui é uma coisa que eu vou até mostrar nos slides subsequentes, que é uma coisa que nos pega desprevenido. Porque eu disse a vocês que quanto maior a gravidade do contexto da doença, maior a possibilidade e as chances que a gente tem de desfechos favoráveis para o nosso coração, para o aparelho cardiovascular. Mas eu preciso dizer a vocês que qualquer condição clínica da doença pode migrar para a miocardite, até casos assintomáticos. Esses pacientes assintomáticos que testaram positivos e que partem para treinamento, que continuam o treinamento, é muito complicado a gente assegurar esse paciente de que ele não vai desenvolver um comprometimento cardiológico. Qualquer estágio da doença pode evoluir para miocardite, desde o assintomático, sintomático leve e principalmente os casos mais graves. A ressonância magnética já tem sido instituída dentro de protocolo de avaliação de algumas equipes de futebol, basquete, enfim, porque ela é, mais uma vez repetindo, desculpa ser tão repetitivo, mas apenas destacando a importância, ela é o padrão ouro para o diagnóstico e segmento da condição, principalmente no contexto de estratificação de risco do comprometimento cardiológico. O atleta que desenvolve miocardite, ele fica suspenso de atividades desportivas por 3 a 6 meses. Isso significa descanso completo. Não significa que aquele triatleta ou que aquele corredor que tem ali o seu contexto, que é um corredor profissional, que ele vai poder fazer alguns treinos regenerativos, não. Se ele desenvolveu miocardite, ele precisa de 3 a 6 meses, dependendo da gravidade, de descanso completo. E às vezes o segmento desse atleta vai perdurar por 2 anos. Você imagina uma situação dessa, em que a gente está prestes a ter uns Jogos Olímpicos, que já foi cancelado no ano de 2020, que será em Tóquio em 2021. Se a gente tem um atleta que desenvolveu miocardite,
que veio a sofrer as sequelas cardiológicas das doenças, que precisa ficar de 3 a 6 meses parado por completo, que vai tentar retornar, é muito complicado. E a gente sempre tem que levar em consideração as chances de morte súbita que tem dentro dessa condição especificamente falando. Então, a depender do processo de extensão da inflamação mostrada pela ressonância magnética, a gravidade e a duração da doença, é isso que vai ditar como será o retorno desse atleta para a atividade física. Então, no atleta, é mandatório que a gente tenha, pelo menos, a condução com a ressonância magnética. Aqui eu coloquei, repetindo a informação que eu já tinha trazido, ele vai precisar passar por uma avaliação periódica por um período de 2 anos. Isso assim, estamos falando 2 anos, levando em consideração os outros tipos de miocardites, miocardites causada por outros patógenos, porque a gente ainda não tem 2 anos de segmento da Covid-19. Então, tudo isso são experiências extrapoladas para esse contexto atual, entendeu? Porque existe um risco de progressão silenciosa dessa condição. O retorno para a atividade física em comum acordo com a equipe multidisciplinar, sinais e sintomas de alerta, aqueles sinais e sintomas, pressão no peito, dor precordial, desmaio, devem ser revisados em todo o processo de acompanhamento do atleta para que não coma bola. Ainda nós não temos dados suficientes, a gente ainda está muito cru as informações, por mais que a gente tenha 8, 9 meses aí de pandemia, a gente ainda não tem know-how suficiente para analisar todas as variáveis envolvidas dentro desse cenário correlacionado com a prática desportiva de alto rendimento. Então, paciência, cuidado, resiliência, para que a gente não corra riscos desnecessários dentro desse contexto. Aqui, algumas informações que eu disse, a autópsia de 39 pacientes, onde foi encontrado em 61,5%, ou seja, em pouco mais de 61%, alguma coisa em torno de 23 pacientes, em que foi detectado o genoma, parte do vírus SARS-CoV-2, sem correlação clínica, sem correlação com miocardite clínica, ou seja, foi feita a autópsia de pacientes que não tinham nenhum tipo de correlação, nenhum tipo de sinal e sintoma que nos fizessem pensar em miocardite. Comprometimento de intenções pré-existentes, o tempo desse diagnóstico inicial, o curso da doença aguda, ou seja, ela pode evoluir para miocardite. Considerações finais, estamos chegando no finalzinho da nossa aula já, eu disse que seria uma apresentação, não sei se me estendi demais, mas algo bem breve e o menos específico possível para que não trouxesse mais confusão do que solução para a cabeça de vocês. Algumas considerações finais. A retomada da prática desportiva não precedida por uma rigorosa avaliação cardiovascular dos atletas que foram acometidos pela Covid-19 é no mínimo imprudente. A gente precisa se atentar para as repercussões cardiológicas para que a gente possa devolver esse atleta em condições plenas de desenvolver a atividade específica que ele produz. Risco de morte súbita, principalmente associado à miocardite, mas podendo fazer parte do contexto dentro daqueles fenômenos tromboembólicos que nós passamos, não apenas de morte súbita, mas riscos que nós temos de acidente vascular encefálico, mais conhecido como derrame, uma série de outras alterações que podem acontecer dentro desse espectro dos fenômenos tromboembólicos. Nós ainda não temos dados conclusivos quanto à segurança da prática desportiva de alto rendimento dentro desse cenário. Mais uma vez lembrando, é tudo ainda muito recente. Nós não temos know-how para poder bater o martelo em cima das circunstâncias. É de grande responsabilidade de educadores físicos, técnicos, assim como médicos, no sentido de respeitar e reintegrar o atleta de maneira coerente, responsável ao esporte por ele praticado. Então, é uma responsabilidade compartilhada entre equipe médica, preparador físico e atleta, e uma série de outros profissionais que cercam esse atleta, fisioterapeutas, nutricionistas, toda a equipe precisa estar inteirada para que a gente possa devolver esse atleta à melhor condição possível. Eu fiz alguns comentários aqui, a minha apresentação já se encerrou. Apenas podem surgir algumas dúvidas com relação à prática de exercícios dentro do novo normal, né? Que é como o pessoal acabou escolhendo rotular esse período novo em que a gente está vivendo. O
que nós temos de recomendação da sociedade brasileira, da sociedade paulista, principalmente daqui do estado de São Paulo, de recomendação dentro da medicina do exercício, da medicina do esporte. Atividades de leve a moderada intensidade, atividades onde a gente tem aqui um pouco mais específico, mas uma percepção subjetiva de esforço de no máximo 6, que seria aquele treino moderado, um pouquinho pesado. Atletas de alto rendimento, eu vou ser sincero para vocês, eu continuo mantendo toda a minha rotina, faço treinos de rádio, eu gosto, o que eu tenho tentado fazer é fracionar, nós criamos dentro da, podemos até falar isso depois, mas nós criamos dentro da cultura física como um possível ativador e um beneficiador do nosso sistema imunológico, ok, mas o exercício intenso, ele cria uma janela de imunossupressão. Então, a alta intensidade nesse momento, ela não é legal. Mas eu entendo que muitos atletas precisam dessa alta intensidade. Então, fraciona. Faz um tempo, não faça um treino muito extenso, diminua, faça treinos de 1 hora, intercala, treine mais vezes por dia, mas dê a oportunidade do seu organismo se restabelecer. Uso de máscara é sempre recomendado, muito sincero para vocês, eu ainda não consegui ter uma adaptação de uma maneira que a máscara me permita fazer uma atividade física em sua plenitude. Os estudos mostram que ela não restringe passagem de ar, que ela não acumula CO2. A única preocupação ali é com relação ao material, para que a gente não tenha um aquecimento muito excessivo daquela parte onde há de materiais, como o neoprene, que não é um material para se fazer uma máscara, é um material que gera aquecimento, tanto é que ele é utilizado para manutenção de temperaturas em roupas de borracha, roupas de neoprene, que nadadores utilizam em provas. Então, ter bastante atenção com relação ao fit da máscara, a utilização, a interposição de tecidos, o algodão é legal, é ok para a prática de atividade física. E levar muito em consideração o tempo em que ficou inativo e situações como destreinamento, porque isso é muito importante de ser levado em consideração quando você for retomar a sua atividade física depois que esse período de pandemia vier a se abrandar. Essa é uma foto da minha família, a gente aí todo mascarado, de uma maneira que a gente possa não apenas servir de exemplo, mas criar os bons exemplos e o nosso dever como cidadão, primeiramente, da nossa casa e, obviamente, principalmente no nosso país. Muito obrigado por vocês terem me ouvido.